Esse ano, milhões de brasileiros têm um compromisso muito sério com a democracia, com a cidadania. Esses brasileiros precisam ir às urnas para as eleições gerais. Só que essa obrigação de cidadania começa já a partir das campanhas eleitorais. Tem muita coisa nova, muita legislação que foi atualizada e muita coisa que não pode ser feita. Para saber como que a gente pode fiscalizar, o que os candidatos podem ou não fazer, eu recebo hoje aqui o advogado Sérgio Belotto, especialista em legislação eleitoral. Sérgio, prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado, prazer é nosso. Estamos à disposição para tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas que os eleitores têm. Antes mesmo até de falar da questão legal que mudou, Sérgio, essa eleição está completamente atípica em termos de clima eleitoral, né? Nós estávamos aí às vésperas das convenções e não se sabia quem eram os candidatos, né? Mas isso já aconteceu nas eleições municipais de 2016, que já foi um laboratório para essa eleição. Muitas das modificações que aconteceram lá, né, estão sendo aplicadas aqui também. E se vocês se recordam, também nessa época, antes de começar o horário da televisão e do rádio, também estava um pouco morno. Mas já no dia 31 agora, quando começar o horário de televisão e rádio, tenho certeza que vai mudar bastante esse cenário. O próprio clima que as pessoas estão aí, dessa questão de denúncias de corrupção e gente, essas indefinições todas, você acha que isso está segurando um pouco o povo, que a hora que começar mesmo a campanha, esse sentimento de não adianta nada também deve reverter? O descontentamento da população é grande, né? Existem pesquisas dizendo que mais de 30% da população não quer votar em ninguém, ou vai votar nulo ou em branco. Mas o caminho não é esse. Sim. O caminho realmente é escolher o seu candidato, né? Lembrar em quem votou e cobrar. Não podemos simplesmente votar, esquecer em quem votou e depois, passado 1, 2, 3, 4, 5, 4 anos, achar que nada mudou. Exatamente. Mas também o cidadão não fez nada para mudar, né? Não cobrou aquele político que foi eleito com o voto dele. Mas tem formas e formas de cobrar, né, Ana? Hoje você vê pelas redes sociais, né, que virou uma grande arena. Exatamente. Pessoas se degladiando por candidato A, B, C, D ou E, com ideologias expostas, que não leva a nada. O fato é defender de forma as opiniões, defender as ideias, mas de forma amistosa, de forma, né, inteligente. Exatamente, as pessoas parecem que ficaram... Você começa nesse reino aí das fake news, né, dessas notícias falsas, aí as pessoas parecem que perderam o senso, perderam a noção da inteligência em alguns casos, né, Sérgio? Você vê cada absurdo. Inclusive, né, a fake news é a grande preocupação dessas eleições, porque a grande ferramenta dessas eleições vai ser a internet. Então, a internet vai dividir, os WhatsApp, Twitter, eles vão dividir o espaço com a rádio e televisão. A partir do momento que começar a rádio e televisão, vai se intensificar de uma forma esses novos meios de comunicação, vai ser uma campanha totalmente diferente. Tenho certeza que você se você não recebeu ainda, vai receber diversas mensagens pelo WhatsApp de candidatos pedindo voto, ou de pessoas pedindo voto para os candidatos. Né? Principalmente para as eleições proporcionais, em que você vê só um pouquinho ali o teu candidato, né, falando ali 8 segundos, 24 segundos, ele vai ter oportunidade de fazer pelo WhatsApp e pelo Facebook uma propaganda muito maior, inclusive trazer as ideias, colocar as propostas, falar um pouquinho da sua vida, coisa que ele não tem tempo de fazer na televisão, principalmente os candidatos a deputado estadual, federal, senadores. Os governadores não, os governadores têm um tempo bem maior. Mas aquele candidato que você escolhe, veja, você tem que escolher o deputado estadual, o deputado federal, o senador. Pouco você tinha oportunidade de escutar. Agora não, com as mídias sociais você tem uma oportunidade grande. E cabe a eles saber aproveitar as mídias sociais, inclusive hoje, né, com a possibilidade de fazer impulsionamento, que é uma forma de abranger muito mais, um número muito maior de pessoas, inclusive segmentar quais pessoas, se você quer atingir homens, se você quer atingir mulheres, se você quer atingir a faixa etária. Então, essa ferramenta que foi disponibilizada agora é uma ferramenta muito
valiosa e uma ferramenta que realmente vai trazer muita informação. Agora, também, tanto a informação positiva como a informação negativa. E essa é a grande preocupação, tanto do TSE quanto dos TREs do Brasil todo. Né? Essa semana mesmo participei de uma palestra na OAB em Curitiba, em que o presidente estava lá e sempre acaba comentando, o presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral estava lá e acaba sempre comentando a respeito dessa preocupação que são as fake news. E acredito que estão preparados em tese, só que a eleição é muito rápida, né? Você faz a coisa hoje, até que aquilo lá saia de circulação. E você já imaginou como é que você vai fazer para sair de circulação uma notícia falsa propagada pelo WhatsApp? Exatamente. Como é que você vai atingir? Porque ainda, se você pega aí as redes sociais, né, mais abertas, como o Facebook, como o Twitter, né, o Instagram, você ainda pode intimar a própria rede que tire a postagem. Exatamente. Ele faz isso em segundos. Só que o que já multiplicou... E o direito de resposta, como é que vai acontecer? Então, é uma coisa complicada, né? Porque você vê, é isso que eu ia te perguntar, porque muita gente tem a sensação que a internet é o território de ninguém, que eu posso fazer, falando mal do candidato A ou B, dizendo os maiores absurdos, e vou sair impune, mas não é bem assim também, né? A impunidade não existe, Existem núcleos de inteligência que envolvem a Polícia Federal, que envolvem o Ministério Público Federal, que envolve as polícias civis, militares, em conjunto com os tribunais, e os próprios partidos políticos, inclusive, porque quem traz primeiramente essa denúncia é o partido político, é o candidato, que tem representatividade para isso, e o cidadão também, o eleitor também pode levar essa notícia, né? Mas o candidato em si, aquele que é ofendido, e os partidos políticos, as coligações, elas têm essa legitimidade para levar essa informação. Acontece que o tempo para se reverter algo que já foi espalhado, ele é muito curto. Mas, claro, nada vai ficar impune. Pode ser que lá na frente se apure, e essas pessoas que propagam através dos compartilhamentos, tanto que acho que todo mundo já pode observar que hoje, quando você encaminha uma mensagem pelo WhatsApp, ela aparece ali como se fosse encaminhada. Existe uma limitação hoje para você fazer esse encaminhamento, justamente para tentar inibir essas questões das notícias falsas, e eles conseguem, inclusive, identificar quem está compartilhando essas informações. Da onde veio a origem dessa... Então, você compartilhar uma injúria, uma calúnia, uma difamação na internet, quem faz, aquele que faz já responde, e aquele que compartilha responde também. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Claro, existem ferramentas, meios que dificultam, né, o controle e a investigação, mas se chega sempre ao... Exatamente, quer dizer, aí se você quiser ir contra a lei, você vai ter que assumir o risco dessa punição. E o candidato pode impulsionar, ele pode pagar, porque na TV e no rádio, ele não pode comprar espaços. No jornal, ele pode comprar espaços limitados, no jornal impresso, né? E nas redes sociais, como é que funciona? Nas redes sociais, essa é a grande novidade dessas eleições, esse impulsionamento. Mas quem pode? O candidato pode, o partido pode. O eleitor que queira impulsionar uma propaganda de um candidato não pode. Ah, tá. Entende? E o Facebook vai receber para isso, né? Vai receber. E os influenciadores digitais, por exemplo, os blogueiros, etc., eles podem veicular propaganda paga? Não, propaganda paga eles não podem veicular. Claro, todo meio de comunicação, ele pode ter o candidato de preferência dele. Né? Isso não impede que ele divulgue uma notícia, algo assim, mas não paga. Ah, tá. Não paga. Então, quer dizer, se o eleitor ou se alguém vê que algum profissional dessa área aí, né, de um influenciador digital, está fazendo muita propaganda, ele pode tentar denunciar. Pode tentar denunciar. Tanto se você pode observar que os bens comuns, os bens privados de uso comum, por exemplo, bares, restaurantes, supermercados, eles são particulares. Mas eles não podem lá colocar, distribuir santinho do candidato, não podem distribuir, ter lá um
um bannerzinho do candidato, uma bandeira do candidato, não pode. Quer dizer, mesmo o dono do shopping, se ele tem alguém que ele simpatiza, que ele quer promover, ele não pode. Não pode. A legislação veda isso, então ele segue o mesmo princípio. Né? E até é uma proteção, porque se imagine quantas pessoas utilizariam, né, dessa possibilidade para cobrar do candidato para expor o banner dele ou distribuir o material dele. Então, justamente, já se proíbe para que se vede isso. E um dos objetivos é, teoricamente, garantir que mesmo quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro possa concorrer em pé de igualdade? Veja, as limitações vêm acontecendo cada vez mais. Né? Hoje, a campanha, o teto máximo para um deputado estadual, aqui na cidade temos vários concorrendo, a deputada estadual e a deputada federal. A deputada estadual, uma campanha para deputada estadual, o teto está limitado a R$1 milhão. Ah, tá. A deputada federal está limitada a R$2 milhões. Isso já se limitou muito. Limitou-se também muito as formas que você pode fazer o gasto. Ah, tá. Antigamente você via, antigamente a gente fala, né, a legislação eleitoral tem 22 anos. Nossa, desses 22 anos, já, a cada eleição muda. Na próxima eleição, provavelmente, não deva existir as coligações, que ainda existem nessa eleição, não deva existir. Então vai ser isso com o objetivo de fortalecer os próprios partidos. Então, se não mudar até lá, essa é a tendência. Mas eles vêm tentando encurtar cada vez mais o período das eleições, para que se gaste cada vez menos, né? E limitam as formas de propaganda. Então, vocês podem observar que esse ano, as casas, no máximo, vão ter ali um adesivinho na janela, na janela de meio metro quadrado. Né? As bandeiras vão poder estar nas ruas, mas também não pode ser bandeiras, não pode estar fixas, né? Não pode ser fixa, só que a bandeira geralmente é um tipo de propaganda um pouco mais caro, né? Que limita um pouquinho também. Os carros, da mesma forma, é um adesivinho de um lado, adesivinho do outro, o para-brisa do carro. E os tradicionais santinhos. Então, não tem mais outro tipo de propaganda. Para se ter uma ideia, nessas eleições se limitou inclusive a utilização do carro de som. Aquele carro de som que andava pela cidade, que atormentava todo mundo. O povo tinha vontade de dar tiros, e eu não vou mais votar nessa pessoa porque eu não aguento mais ouvir a música. Ficou limitado, porque é possível você sair com o carro de som, com o seu dingo, mas desde que esteja acontecendo uma passeata, uma carreata, uma caminhada, restringiu a isso. E como o candidato, principalmente nessas eleições, não tem como estar fazendo passeata, carreata ao tempo todo, porque se ele está fazendo a campanha, não acontece somente aqui na cidade de Ponta Grossa, acontece em Casca, em Carambeí, em Palmeira, né, porque ela é mais regionalizada. Como é que o candidato vai estar fazendo passeata, carreata em todo lugar, né? E se passeata e carreata sem o candidato, não tem sentido nenhum. Exatamente. Na verdade, quem fizer passeata e carreata sem o candidato estar participando, aquele eleitor, a população vai chamar, é uma afronta. Exatamente. É isso? O candidato vem nos pedir voto e não está nem presente. Exatamente, né? Quer dizer, não, é uma propaganda contra. É uma propaganda contra, vai limitar bastante. E por isso é esse sentimento que as eleições não aconteceram ainda, não começaram ainda. Né? E o eleitor, Sérgio, que não goste de alguma coisa, que tenha alguma dúvida, que ache que um comportamento não está muito de acordo, ele pode recorrer aos fóruns eleitorais, pesquisar no TRE, na internet, ele tem etc. o Ministério Público Eleitoral, né, que é o órgão preparado para isso. Ele tem os partidos que também podem também levar essa denúncia. A própria OAB pode receber essa denúncia, mas no sentido de recebimento e de encaminhamento, porque ela não tem legitimidade para propor uma representação, por exemplo, por uma propaganda irregular, por uma compra de votos, alguma coisa. Mas ela pode levar essa notícia para quem, no caso, para o próprio Ministério Público Eleitoral, que detém esse poder de fiscalização. Existem
alguns aplicativos que foram criados, tinha aquele famoso Pardal, em que a pessoa pode gravar, tirar foto, mas isso ainda o nosso tribunal, salvo engano, não disponibilizou. Não são todos os tribunais que disponibilizaram isso aí. Mas hoje ficou muito fácil, né? Com algo irregular, ele se propaga tão rapidamente, porque basta que você faz uma gravação, isso. Né? E você publica aquilo no Facebook, ou no WhatsApp, em qualquer situação que está acontecendo. Então, se alastra muito rapidamente isso aí. E virou, é um meio de prova. Né? Exatamente. É um meio de prova. Então, eu acredito que o eleitor, assim, o papel dele não é só né, criar essas situações que muitas vezes ele acredita que é irregular, mas não é irregular. De repente, ele acredita que uma situação que está acontecendo é irregular, faz ali uma baita denúncia. Uma denúncia que, na verdade, é regular. É regular, até por falta de desconhecimento. Então, às vezes, o que a gente sugeria? Grave, né? Faça a gravação e leve para os meios adequados e lá eles vão, se eles entenderem que aquilo realmente é irregular, vão propor a ação cabível, a representação que for possível. O importante é ficar de olho, né? Todo mundo ficar atento para garantir uma campanha limpa. Exatamente. Sérgio, muito obrigada. Obrigada por dispor do seu tempo aí, que eu sei que está corrido demais. E muito importante passar esses esclarecimentos e tomara que todo mundo aí, que essas eleições aconteçam num clima muito bom, né? Acredito que vão acontecer e eu queria aqui passar um recado, assim, fazer um apelo até para a nossa população. Que procure votar em candidatos nossos aqui da nossa região, né? Porque são esses candidatos que nós vamos poder cobrar futuramente. Estão mais perto, né? Estão mais próximos. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Congresso Internacional de Odontologia. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. 8 de setembro, Ponta Grossa vai sediar a 22ª edição do Congresso Internacional de Odontologia. Um evento que é referência no Brasil e no mundo nessa área. E para falar sobre o Congresso e como é que anda a odontologia em Ponta Grossa, eu recebo hoje o Dr. Mansur, que é da diretoria da Associação Brasileira de Odontologia de Ponta Grossa, da BO, e um dos coordenadores do Congresso. Prazer recebê-lo, doutor Mansur. Seja bem-vindo. Igualmente, agradeço a oportunidade. E por falar nesse 22º Congresso, né, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que ele representa assim, uma ânsia muito grande pela nossa associação, que já vem programando praticamente há 44 anos. A cada 2 anos o evento acontece e graças a esse evento ele consegue congressar, confraternizar com os dentistas que participaram dessa UEPG, hoje do SESCAG, futuramente da Unicesumar, e das escolas como a PUC de Curitiba, a Federal, a Positivo, e que proporcionam a odontologia desse Paraná todo. Então, é para eles, é para essa confraternização que nós realizamos o nosso congresso. Não visamos lucro, visamos apenas o ideal de confraternizar, de levar para frente a odontologia num ponto mais expoente que pudesse ser aproveitado no dia a dia do profissional. Esse é o objetivo, é fazer com que o nosso profissional se atualize e melhore a sua profissão no dia a dia. E nesse sentido, Ponta Grossa é considerada uma referência de odontologia, né? Não só o Congresso. Mas o Congresso foi uma grande mola propulsora disso, né, doutor? Porque a cidade é conhecida, o curso de odontologia da UEPG é um dos mais famosos e cobiçados do Brasil. Aí nós temos a ABO também com uma sede própria, quer dizer, os dentistas aqui fizeram a lição de casa já faz tempo, né? Nós somos expoente, né? Você está perguntando para alguém que até, né? Mas é pode verdade. Jogar confete e correr embaixo, porque, né? Mas é muita verdade. gente trabalhou. Nós tivemos isso. os pioneiros da odontologia e dos professores da UEPG, né?
que fez com que a odontologia de Ponta Grossa fizesse com que eu, que vim estudar aqui, que não sou de Ponta Grossa, sou de Carlópolis, passasse a admirar e acreditar na odontologia para construir uma vida e construir uma profissão de orgulho. Eu me orgulho de ser dentista, mas quando eu entrei na universidade de odontologia, não tinha esse enfoque que nós temos hoje, né? De devolver um sorriso, né? Até a quem não tenha dente. Mas a odontologia, aqui em Ponta Grossa, ela criou um diferencial, sim, entendeu? Não sei se é porque não tinha faculdade de medicina, então ela era a flor de estufa da nossa Ponta Grossa. E com isso, o orgulho do nosso pontagrossense fez com que ela progredisse, que ela acreditasse, que ela transformasse numa realidade profissional. Que eu posso me considerar um exemplo, porque eu estudei nessa universidade, eu construí os estudos dos meus filhos, construí uma clínica do qual eu tenho muito orgulho, né? Não foi construído por sociedade, foi construído por um pai, e para que meus filhos tivessem a oportunidade de trabalhar num local que tivesse orgulho. Então, isso é o Instituto Mansur, né, do qual eu fiz a idealização da construção. E é um trabalho interessante que a gente vê, porque ao longo de todos esses anos do curso de odontologia, dos cursos da ABO, muitas pessoas que talvez não tivessem a oportunidade financeira de um tratamento adequado, acabaram tendo a chance, como pacientes, né, de alcançar tratamentos aí de ponta, né, através dos acadêmicos ou dos alunos e receber aí o que tem de mais moderno, porque a odontologia evoluiu muito nesses anos, né, doutor? Em 88, quando eu fui presidente do 7º Congresso, nós, um grupo, né, de colegas, imaginamos que poderíamos, ao invés do dentista lá de Coronel Vividas, ou lá de Pato Branco, ou de Foz do Iguaçu, ir a São Paulo, ao Bauru, estudar, nós teríamos a nossa escola como quebrando a distância pela metade, né? Então, era um sonho em 1988, 89. Tivemos poucas ajudas, mas que foram muito importantes. E esse grupo de colegas, hoje nós temos uma construção de 2.500 metros quadrados, servindo não só os dentistas, como você bem colocou, a população. Porque de 1989 até 1995, eu me tornei especialista e mestre em implantodontia, do qual foi o primeiro curso do país, esse curso de implantodontia. Esse curso de implantodontia, ele vem trabalhando, servindo a 10ª turma já concluída, né? Olha que bacana. De 12 alunos, e a cada 2 anos e meio, a cada 3 anos, então já fez esse período grande de tempo, e hoje é uma referência para a população ali de Sengés, de Itararé, de Venceslau Braz, de Siqueira Campos, de Imbituva, de Ipiranga, de Prudentópolis, as cidades circunvizinhas aí que vêm para a nossa ABO na busca de devolver um dente, né? De ter um sorriso novo, de ter uma função mastigatória e ter uma autoestima. E isso eles buscam, assim, né, com condições que eles possam se realizar, não falando em dinheiro. E, além disso, nós temos outros cursos de harmonização, de endodontia, de dentística, de ortodontia, que também é um curso de carro-chefe da nossa escola, né? E esses cursos se perpetuaram porque eles são considerados, até é chato falar, mas eles são os melhores do país, sim. Viu? A nossa escola. Esse reconhecimento tem que ser feito também, né? Se a gente não reconhecer o próprio valor aí que a cidade tem a oferecer, né, doutor? Porque nós levamos assim com muita seriedade, né? Parece que um fiscaliza o outro. Então, nós temos que transformar a escola
num patamar de orgulho. Então, nós não podemos errar. Se errarmos muito pouco, o mínimo possível, mas sempre na busca do trabalho correto, do melhor trabalho que possa ser oferecido à população. E para esse ano, para esse 22º Congresso Internacional de Odontologia, quantos participantes são esperados? Quantas pessoas devem movimentar na cidade? Quais são as principais novidades aí para os profissionais e que depois vai refletir, claro, para o público, para os pacientes? Então, nós esperamos assim, em torno, porque está tendo muito congressos, né? Em torno de 600 a 800 participantes. A novidade do nosso congresso, do qual eu tive uma vontade muito grande de me colocar, e falei, eu quero ser coordenador desse curso, né? que é de células-tronco. Essa colega nossa, ela nasceu em Ipiranga. Olha que bacana! Então, ela vem falar sobre células-tronco, ela é pioneira, ela é a dona desse patamar, que é células-tronco, dessa novidade, e ela é professora do Positivo, né, da Universidade de Curitiba, e ela desenvolveu, acreditou e conseguiu. Entendeu? Como funciona, nós buscávamos assim uma novidade que teríamos um órgão dentário novo. Não. As células-tronco, com ela, seria você devolver a neoformação óssea junto com as células-tronco, aquilo lá reproduziria muito mais fácil, muito mais rápido. E assim, até serviria num futuro para tendões, só que a área médica não está aceitando, por enquanto, as células-tronco. Mas né, na odontologia, né, na odontologia uma grande já novidade que vem aí. E mesmo na odontologia estética, esse conceito da harmonização facial é um conceito relativamente novo, né? Super novo, né? Então, eu peço para que sempre essa novidade, os colegas correm atrás, mas eu peço para que eles, né, trabalhem com muita seriedade, com muito carinho, sem ganância, né? E façam um trabalho para que aqueles pacientes que buscam a estética, e não a estética intrabucal, a externa, né? E quase como um cirurgião plástico, que faça assim bem cauteloso, seja bem cautelosa a profissional, para que possa colher resultados e que isso realmente venha a se concretizar como uma especialidade, que ainda ela não atingiu a denominação de especialista em harmonização. Então, eu gostaria que que desse certo, para que a harmonização facial fosse uma especialidade. E, para isso, né, tem a fase do amadurecimento do trabalho e de quem vai praticar essa nova especialidade, né? Não tem jeito de não ser uma nova especialidade. E uma outra questão que também é relativamente nova na odontologia, mas que tem tido vamos dizer, uma repercussão grande, né, doutor, que eu tenho visto, é essa questão de se ver a importância da saúde bucal, da integração com todo o resto, né? Não é só a saúde bucal, ela vai influenciar em tudo, né? Tem questão tudo. Aparelho digestivo, dor nas costas, dor de cabeça, coisas que nem se imaginava, né? Então, o problema vamos supor, de disfunção temporomandibular acarreta dores na coluna, dor na articulação, Então, ela vai envolvendo um desequilíbrio, né, de todo o sistema neuromuscular. Então, isso faz com que o ser humano, né, passe a sofrer e nem se possa lembrar que pode ser causado por uma disfunção, né, vamos falar bucal, né, uma disfunção temporomandibular, mas na realidade é a boca, porque o cidadão conhece a boca, né, sabe da boca. Então, é um cuidado em que eu digo assim, que você nunca ouviu e nunca ninguém falou. Mas foi criado por mim e por um professor, e nós descobrimos 3 inimigos do dente.
Ah, é? Que vai cair nesse terceiro que você estava me cobrando, né? Uhum. Então, 3 inimigos. O paciente que não cuida do dente Tá. é o número 1. O dentista que não faz o serviço correto é o número 2. Tá. O terceiro é a oclusão, que sim. muitos dentistas não querem saber e o paciente nem sabe que existe. É você, durante o dia, você não usa os dentes. Você mastiga, mas eu duvido que alguém possa dizer, eu senti tocar o dente. Ele não toca o dente. Ele mastiga, mas não toca o dente. Isso vai acontecer, ele vai tocar o dente à noite, quando ele tem o sono, quando ele dorme, ele vai deglutir a saliva ou vai babar, ele vai deglutir a saliva por em torno de 600 a 2.000 vezes nessa noite. E ele vai tocar os dentes. E se os dentes não estão de acordo, causa a chamada disfunção, que vai ter que localizar as articulações e dentes ao mesmo tempo. E se isso não acontece, é um desequilíbrio oclusal que nós chamamos. E que os nossos dentistas, de um modo geral, eles não querem enxergar, porque considera-se uma perda de tempo. E, na realidade, é o que você começou comentando, de dores na coluna, de dores na nuca, de dor na articulação, é causado pela disfunção temporomandibular. Quer dizer, é o paciente como um todo, né? Não é só a boca, não é só o dente. E nesse sentido, esse tratamento, essa visão, esse cuidado, muito disso, a partir de iniciativas como esse congresso, nós vamos ter cursos ligados, direcionados ao bruxismo, né? De um colega, né, que se formou-se na UEPG, e a mãe dele tinha um local que era um café, Batava, aqui no Balduino. Quer dizer, é um filho nosso de Ponta Grossa, que fez faculdade aqui, que hoje é professor da Universidade Federal, o Roberto, né? E ele vem para... Roberto Garanhani, e ele vem para falar sobre a oclusão justamente por esses temas. Você está por dentro das coisas? Quem que falou para você? Olha, mas a gente sempre está de olho, né? A gente tem que fazer a lição de casa. Ainda mais para conversar com profissionais aí tão dedicados como são os nossos dentistas. E eu gostaria muito de agradecer, parabenizar a ABO e a todos vocês por essa iniciativa que só vem a acrescentar conhecimento e fazer bem para a nossa população, né? Com certeza, com certeza. Tá certo, foi um prazer conversar e gostaria já de deixar o convite para, depois que acabar o congresso, trazê-lo novamente aqui para a gente fazer um balanço de como é que foi. Se a gente tiver essa oportunidade, né? Eu gostaria de falar também do nosso curso, falar da escola, mas falar do meu curso de especialização de implantodontia, entendeu? Vai ser porque o ser humano volta a mastigar, volta a ter satisfação, os olhos dele, que já passam, quando usa uma prótese total ou uma removível, é de um peixe morto, um olho de peixe morto. Você vai devolvendo aqueles dentes para ele, aquela condição fisiológica, ele volta a ter brilho nos olhos, volta a ter autoestima. É inacreditável, mas é uma verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Eu que agradeço aí pela sua disponibilidade. Obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um projeto de música nas escolas. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Ponta Grossa é uma cidade que tem uma tradição muito grande na música. Isso principalmente porque nós temos muitos talentos dessa área. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande baterista, grande percussionista, que é o Ricardo Correia, que está por aí na estrada faz tempo e agora com um projeto fantástico nas escolas municipais, concertos percussivos nas escolas. Prazer te receber e a gente já estava devendo esse papo fazia tempo, né? Fazia tempo, prazer é meu, né? Estamos aí de volta, né, com alguns projetos, né? Bacana. A última vez que a gente conversou, vocês estavam, olha o tempo, vocês estavam indo para São Paulo. Verdade. Silas, o pessoal com a Banda Mandal. A Banda Mandal. Vocês estavam indo embora, agora vocês já estão aqui de volta, o que é uma grande alegria, né? É, isso aí, foi uma super experiência, né? 5 anos lá de banda,
tocamos por várias casas noturnas lá, né? Então, alguns retornaram e outros estão lá ainda, né? Dando sequência ao nome Mandal. E é um prazer voltar aqui, né? Com mais algumas ideias, né? Dessa vivência na percussão, na música, né? Acho que é bacana a gente trazer aqui e disseminar, né, a música e desenvolver essas ideias. Até porque a própria percussão na música, né, Ricardo, acaba... se o pessoal não for apresentar esse projeto, acaba ficando meio que em segundo plano sempre, né? Sim. É o menos conhecido ali. O cara acha que a percussão acaba sendo um acessório. Não, ela pode ser o grande carro-chefe, né? É verdade, né? Como assim a bateria, né? Geralmente ela fica até mais no fundo ali e tal, né? Mas ela é o coração, né, da banda, né, digamos assim. E a percussão, vamos dizer assim, é a parte que dá outros detalhes, né? Dá aquela segurança também pro batera também poder segurar só a base, né? E ela vai articulando o meio das músicas, né? Então, e tem outras percussões assim, né, que são mais, digamos assim, básicas também, né? Então, uma coisa auxilia a outra, né? A percussão dá a levada, né? O pessoal fala... Dá a levada. Dá a levada da música, quer dizer, o que define o estilo, o ritmo da banda, do cantor. O ritmo, está na percussão, né? Está na percussão. E aí você já tinha começado com esse projeto ano passado, né? Um projeto com lei de incentivo à cultura, sim. O que é muito bacana, legal que o pessoal tá apostando aí. E agora essa semana você começou e startou aí de novo nas escolas. Sim, nós fizemos um projeto, né? Ano passado e começo do ano retrasado, nós fizemos aí um projeto através das escolas estaduais. Uhum. Então foi super bacana, a gente deu um giro total nas escolas, com os adolescentes, né? Pré-adolescentes também. E a gente teve aquela sensação de, assim, fez um pouco da diferença mesmo, né? Porque terminava o show, o pessoal vinha conversar, queria saber mais sobre o instrumento, a gente indicava a questão no YouTube, né? Onde que tem aula, onde que eu posso buscar essa aula. Meu pai toca esse, minha mãe tem aquele instrumento lá que vai me dar, e não sei o que e tal, eu já fiz a capoeira, e vários contatos, né? E várias ideias, assim, surgiu desses shows. Aí, esse ano, a gente deu uma mudada, e eu até confesso que eu fiquei um pouco assim, porque a gente vai para as estaduais, para as municipais, perdão, para os piquitinhos, né? Isso, a galerinha, aí, né? de 10, 11, 12 anos, né? Só que uma surpresa muito grande, que a participação deles é super bacana. Eu tento usar uma linguagem um pouco mais clara, mais tranquila, não entro tanto em detalhes como eu entrava com os adolescentes, né? Mas a gente consegue levar a informação, principalmente a questão da percussão corporal, então bater palmas com as mãos, bater nas coxas, e você trabalha também a questão dos timbres, né? Graves, médios e agudos, e você consegue diferenciar com, por exemplo, o caminhão, o carro e a moto, são certos sons diferentes, bacana. Né? E a música também tem isso. Então eu começo assim, né, mostrando um pouco desse lado assim, do cotidiano deles, aí trazendo eles para o instrumento. E ali eu vou descendo ali as ideias, né, de cada instrumento e cada ritmo que compõe aquele instrumento. Então está sendo muito bom, muito bacana voltar com esse projeto esse ano, né, está sendo ótimo. Quais são os instrumentos que você leva para mostrar para a criançada? Né? Porque o pessoal pensa, percussão, você ali meio que reduz, não, são 4 ou 5 instrumentos, e não, tem muita coisa, tem né? Tem muita coisa, eu tive até fazer uma pesquisa, né, antes de levar,
E são 22 instrumentos. 22? Nossa, como é que dá tempo de você mostrar tudo isso para a meninada? Eu tento fazer entre torno de 40 a 45 minutos, às vezes diminui um pouquinho, né? Mas na escola estadual eu conseguia fazer 50 minutos, né? Que daí o pessoal já era um tempo de uma aula, mais ou menos. Agora com as escolas municipais, eu tento dar uma diminuída um pouquinho na fala, porém eu mostro mais o som, né, dos instrumentos e faço interagir com ele, né? Essa interação que tem do público com o instrumento ali e tal. E fica bacana. Então, a minha intenção, assim, além de vários, né, ali, eu coloquei o bumbo, né, o pandeiro, o tamborim, e eu mostro o samba. Bacana. Aí eu falo do samba, tanto samba lento, samba enredo, né, e o pagode, né, que é o Zeca Pagodinho, alguma coisa assim, aquela levada mais do Rio de Janeiro e tal, né. Aí eu já passo pro forró, né, daí eu mostro ali o agogô, eu mostro também o triângulo, zabumba, que é um instrumento também não muito conhecido, né, no Paraná e no Sul aqui, né. Então a gente mostra isso e já mostra também o forró, o baião e o chachado. Olha que o chachado já é também, vamos dizer assim, um ritmo que usa na festa junina, uma coisa assim e tal. Daí eu já começo a ter essa ideia de formar pensamentos junto com o instrumento, né. E assim vou, aí passo pelo maracatu, aí mostro alguns instrumentos como a caixa, como o gongue, que é parecido com o cowbell. Também tem a alfaia, que é um tambor com cordas, que é diferente do bumbo e da zabumba, né, da mesma família dos graves, mas a gente então mostra também, e fala um pouquinho também, né. Nos adolescentes falava, né, um pouquinho lá do Nação Zumbi, né, que era um precursor ali desse ritmo, né, no Brasil, mas para eles já não dá, mas ainda não estão na ainda fase, não estão nessa vibe, ainda não chegaram lá. Ainda, mas vou chegando lá. Aí eu passo para os ritmos também como bolero, salsa e mambo. Olha que é umas bacana. coisas que também eles acham que é de comer. Essa criançada não tem... Bolero. Bolero, salsa, opa, aquele do tempero. Que bacana. E aí desce, né, os instrumentos como conga, carrom, bongô, clave, né. Aí eu vou para o berimbau. Olha que daí mostro, falo da capoeira, mostro as batidas ali, como é que é um pouquinho do berimbau. Trabalho com bandeiro também, né, para ter aquela associação. E aí acabo na bateria. Daí na bateria eu faço uns ritmos ali, então eu venho com reggae, o funk, daí eu falo um pouquinho, só que é o funk lá do Michael Jackson, o funk do Bruno Mars, né, daí eu trago um pouquinho, né, do Tim Maia, falo um pouquinho desse funk mais tradicional, não o funk do Rio de Janeiro. Não por nada, mas é aqui pela questão da batida mesmo, né, tradicional, até para você mostrar para eles, né, que tem o funk antes desse funk que tá aí, né. E aí vou também pro rock and roll. Aí quando vou pro rock and roll a gente acha, não, o pessoal não vai, né, gosta de sertanejo. Já vão lá, rock and roll, e a criançada vem para cima, eu toco Queen, e depois eu toco, para finalizar mesmo, assim, quando eles pedem mais um. Ainda bem que pede sempre, senão vai ficar meio chato. Aí eu faço Metallica e ainda se pedir mais um, acaba com samba enredo, daí eu faço uma brincadeira com eles, eles dançam. E por último agora, eu fiz na escola, que a minha mãe também trabalha, então ela cantou comigo. Olha que legal! Fez uma participação especial no espetáculo, né, no concerto. E foi bacana, e daí já levantaram e começaram a dançar, e mais um, então foi super estimulante, foi bem bacana. Quer dizer, além de você mostrar os instrumentos, esse concerto percussivo, você dá um passeio aí, faz um tour pela cultura brasileira, que é uma coisa riquíssima, né, Ricardo? Que nós temos aí ritmos assim, se você pegar de norte a sul do Brasil, você tem 20 e tantos países diferentes aqui, com né? Com certeza. E essa que é a intenção, né? Por mais que ainda eles não tenham ainda aquele estudo da história ainda, né, da geografia brasileira, aquela coisa toda, mas a gente consegue dar uma passeada, né? E aí que tá, eles vão chegar em casa e vão falar com os pais. Aí vão falar, pai, aquele instrumento é da onde mesmo, tal. Às vezes, né, com aquela correria da vida, até o pai de repente não sabe de onde é, ele vai ter que ir lá bem pesquisar, vai ter que entrar no YouTube lá, dar uma olhadinha lá, numa rede social para perguntar para um amigo que é músico. De repente, causa essa, digamos assim, essa intenção também, né, de pesquisa, de aprender um pouco mais também, né.
Porque muitos professores vêm falar comigo também. Nossa, eu não sabia aquele instrumento. Eu dou aula de música até hoje, até fiquei assim, meio assim, porque, nossa, eu devia saber aquele instrumento e tal, não sei o quê. Eu falei, não, é que a percussão realmente é um mundo, é outro universo, né? Um universo muito amplo. E isso que é só, a gente está falando só de Brasil, né? Se for falar de mundo, então aí vai... não, aí você vai ter que fazer um concerto percussivo de 6 horas em cada escola, né? Porque aí vai faltar tempo, né? Vai faltar tempo, né? Porque é realmente, né? E eu, aquela coisa, eu experimentei quando eu era pequeno vários estilos, né? Então, começando ali com violão, depois com contrabaixo, depois fui pro teclado. E não me enquadrava em nada, não trazia aquela vontade de se aprofundar mais no instrumento, né? Até então, que eu entrei na Lira dos Campos, né? De 12 para 13 anos, fiquei 4 anos lá. E aí a percussão floresceu mesmo, e aí eu comecei a aprender bateria, e ler, a leitura também é muito bacana, né? Você aprender a ler também a música. Exatamente. Os estilos daí foi... Aí não teve como voltar mais para trás. Aí depois que você contraiu essa doença da música, não teve cura. Não teve cura, mas... Mas que bom, né? O público é que agradece saber que você ótimo, né? E a gente torce para que você não cure mesmo, né? Sim, sim. E não adianta, você cresceu numa família musical, né? Sim, sim. Minha mãe, meu pai, né, se conheceram numa banda, né? Se conheceram numa banda no interior aqui, né? De Jaguariaíva, lá. E aí quando começamos já desde criança, a viajar, e uns bailes, dormia embaixo da bateria, do palco da bateria, do sobrepalco, no camarim. Então a gente tocava, né? Minha mãe foi bem ativa até meus, se não me engano, uns 14 anos, bem ativa, assim, musical. Então esses anos todos eu ficava às vezes com a minha avó, e ficava daquele jeito birrento lá, né? Querendo sair, querendo ir junto. E então a gente sempre foi. E aí a minha irmã também, a Fernandinha, né? Também seguiu essa carreira, hoje é advogada, né? Mas toca à noite também, nós temos um projeto junto agora. Meu pai, o baixista, né? E também bem de ouvido, toca violão também. E alguns irmãos meus também, né? Também são cantores, outros também bem apreciadores da música. E assim vai, né? Não tem como fugir muito. Não tinha como dar outro caminho, né? Não tinha outro jeito, né? E você tem aí, esse projeto vai nas escolas municipais até o fim do ano? Quantas escolas devem ser visitadas? Então, como é que vai ser? A gente tem uma forma de captação, né? Que a gente mais ou menos calcula, que é aquele X que a gente vai gastar durante o ano para fazer 20 apresentações. Então, qual que é a minha ideia? Minha ideia é levar uma escola fazer 2 apresentações. Cada escola legal. faz 2 apresentações. Uma no período da manhã e no período à tarde, né? Para poder contemplar toda a escola. Então, às vezes, eles repartem, às vezes, como é agora, os CMEs, que são durante o dia todo, né? São integrais. Então, a gente faz um meio termo ali, às vezes faz até a metade e desenvolve, depois do almoço, outra metade. Mas, geralmente, a gente faz ela inteirona mesmo e a galera adora, porque dentro desse projeto, a intenção é você formar bons públicos, né? Isso, uns exatamente. públicos bacanas, assim, que vai ouvir a música. Esse aqui é o pandeiro, esse aqui é um bumbo que está na música, né? Esse aqui é uma bateria e tal. Por mais que não esteja, né? Esteja ali o violão, o baixo, o teclado, que também faz parte, né? da harmonia da música, mas você tem como... reconhecer ali. isso aí, né? Então, e aí a gente faz todas as perguntas ali, que as professoras também vêm ali até a gente. Fiz até algumas entrevistas também ali com os alunos mesmo, vêm, fazem uma entrevista com o blog deles lá, tal, da escola, né? Então, são 20 apresentações. Então, a intenção agora é até o final do ano, que tenha uma data certa, né? Que é a Lei Rouanet, né? O projeto também encerra. Então, a gente também tem toda a parte, que é outra coisa também que vale a pena falar, né? Que é a Lei Rouanet, é uma lei super séria, muita gente distorce nessa intenção, né? De que você vai ficar rico e milionário com a Lei Rouanet, que todo mundo vai te dar dinheiro para você fazer um projeto desse, coisa que é muito difícil. Quem dera, né? Se fosse fácil assim, que fosse bom assim, fácil, rápido, a gente né? estava super bem, né? Não por causa do dinheiro, mas por causa do tempo que você tem e também por causa durante o ano você teria emprego o ano todo. Exatamente. Né?
Mas não, é um tempo que você tem para terminar, e daí tem toda a prestação de contas, super sério, né? Cada instrumento ou cada local que a gente vai, a gente tem que ter essa prestação de contas, né? Você já tem que pensar antes, né? Tanto que o meu primeiro projeto era o primeiro, então certas coisas não pensei, agora desse já está mais estruturado, né? Então a gente leva o som, né? Você tem que fazer uma gestão toda Isso, da verba, né? Então, isso, verba ainda fantasiosa, que não veio para conta. Então, é só fantasiosa. Virar, né? Né? Agora você tem que virar. Sim, sim. Então, você já faz todo um processo, né? Então, a gente leva o som, a gente leva um equipamento para soltar, né? As filmagens que a gente tem lá também, que eu também, além de tocar ao vivo, a gente coloca no telão, alguns instrumentos diferentes. Por exemplo, o bumbo, então eu coloco um bumbo sinfônico, coloco um bumbo de fanfarra, coloco um bumbo do exército, enfim, vários tipos de bumbos ali, que não é só aquele que eu estou tocando, que é do samba. Pandeiro, vários pandeiros também, várias imagens de pandeiros, tal. E eu filmei também tocando, né? Então, um fica olhando, calma, professor, tal. Então chama um pouco mais de atenção também, né? E o som com qualidade, tudo microfonado, tudo bem bacana, assim, para proporcionar um show de qualidade. Né? Que legal, Ricardo. Nossa, parabéns aí pelo projeto, sucesso. Parabéns ao pessoal que está apoiando aí, Belgotex do Brasil, BRDE, Colégio CEPAM, né, Ministério da Cultura. Sucesso aí para você nesse projeto. E já fica o convite para a gente conversar dos outros projetos de música aí um outro dia. Tá ok. Combinado? Agradeço, obrigado. Obrigadão. Valeu. E você confere agora a dica de estilo de hoje. Tem algumas pessoas que, como eu, não são muito fãs de frio. Aproveitam essa época justamente para dar uma fugida e tirar férias em algum lugar quente. Aí, isso não é motivo para abrir mão da elegância, do charme, do glamour na produção, no visual, no look. Onde é que você vai procurar alternativas? Na CS Club, claro, que está com uma linha ressorte maravilhosa. São chinelos, bolsas, para você garantir conforto sem perder a elegância. Quer um exemplo? Olha essa bolsa, com essa parte frontal aqui de silicone, para facilitar, além do charme e da elegância dessa parte aqui, não molha, você garante o que está aqui dentro e você quer guardar coisas com mais privacidade, você tem mais uma divisória aqui que fica escondidinha. Então, você tem, com esse desenho, com essa geometria maravilhosa, nessa aposta do azul, amarelo e branco, aqui complementado com esse viés marinho, uma bolsa fantástica. Para combinar, você tem aqui a opção dos chinelos da linha Ressorte. O azul e o amarelo jogando aqui para, se você quer essa tira mais fininha, no amarelo, no azul, você vem aqui com essa mesma estampa da bolsa. E se você quer um saltinho, quer garantir uma altura maior, você tem essa mesma estampa, essa mesma produção, com um salto aqui, com uma produçãozinha de salto, para garantir o conforto, deixar o teu pé um pouco mais alto, um pouco mais longe do chão. Só o que não dá é para ter desculpa para não usar essas peças se você vai aí para um cruzeiro, se você vai para uma praia, para uma piscina, para algum lugar que você vá garantir um pouquinho mais de calor. Então, tá aí a linha Ressorte, que é também uma alternativa de presente muito bacana. Esses chinelinhos aqui, com todo esse charme, estão na faixa aí R$ 69,90, esse um pouco mais alto, R$ 79,90. Para você dar uma passada lá na CS Club, o pessoal vai chegar, vai te atender, vai te mostrar ideias fantásticas lá no piso superior do Shopping Palladium. E o Autoestilo de hoje fica por aqui, lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com, o telefone 991-323536. Eu quero deixar um abraço e um agradecimento muito especial à equipe de New Hair Design, nossos parceiros de sempre, a Lorena da Dona Z Semijoias, que hoje disponibilizou para a gente essas peças maravilhosas em zircônia e em obsidiana, que é essa pedra preta aqui, a zircônia em várias lapidações, muitas opções, é só você conferir
ou no Facebook ou no Instagram, Dona Z Semijoias. E também o pessoal da CS Club, também importantes e muito queridos parceiros, todos esses parceiros do programa Alto Estilo que ajudam a gente a esse nosso encontro semanal. E você já sabe, semana que vem aqui na TV Vila Velha, sempre em Alto Estilo. Até lá! Seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, a gente conversa sobre a legislação eleitoral deste ano. Para isso, eu recebo o advogado Sérgio Belotto. A gente vai saber também como é que vai ser a 22ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de Ponta Grossa. Para isso, eu converso com o Dr. Antônio Elias Mansur, um dos coordenadores do evento. E recebo também o músico Ricardo Correia, que está com um projeto muito bacana de concerto de percussão nas escolas municipais. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.